Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, muito bom estudar, né? Mais um momento aqui de encontro. Nós estamos, nesse momento, conhecendo a Dona Ivone, vendo as ideias dela, né? Estudando esse livro A Luz do Consolador, que ela escreveu diante das experiências dela, da vivência dela com a doutrina espírita. E esse estudo é importante sobre a Dona Ivone para criarmos laços de afeto, porque a Ivone e os espíritos que trabalham com ela, os espíritos que já trabalhavam com ela quando ela estava encarnada, e agora ela faz parte de uma grande equipe de espíritos socorristas, e ela se coloca disponível, como também Leon Denis e tantos outros, para nos ajudar. Então, na dificuldade até de compreender a doutrina, na dificuldade de compreender a vida, as provas, as expiações, converse com ela, marque um horário para conversar com a Dona Ivone, porque nós temos horário para tudo, né? Nós temos horário para levar neto na escola, de ver a novela, de fazer a unha, de ver o futebol, na hora de almoço. Nós temos todos os esquemas de horário. Qual é o horário que você fala com o seu guia, com o seu anjo de guarda, com o seu amigo espiritual? Qual é a hora? Então, para isso, a importância do culto no lar. E o culto do lar, ele é tão benéfico que nós temos que fazer todos os dias, porque todos os dias, aquele horário, o nosso guia está ali. Lá no nosso trabalho, nós fazemos o culto todos os dias. Nós nos reunimos para fazer o culto com muita alegria. E, muitas vezes, até na dificuldade de entender a vida, nós conversamos mentalmente com a Dona Ivone. Dona Ivone, nos ajuda a compreender essa vida, essa dor que está acontecendo, me ajuda a valorizar minha vida. E aí, nas preces, na conversa mental, nós vamos nos equilibrando espiritualmente, emocionalmente, o nosso comportamento vai se harmonizando, a nossa visão de vida vai se ampliando. Mas, para isso, a gente precisa fazer esse intercâmbio. E aí nós precisamos conhecer a Dona Ivone para que haja justamente esse estreitamento dos laços. Então, nesse livro, A Luz do Consolador, que ela escreve, eu vou começar com uma frase que eu terminei o programa passado, que ela disse, né, que quem falou, na verdade, foi Allan Kardec. Conhece-se a verdadeira religião pelo número de homens de bem que será capaz de produzir. Disse, em outras palavras, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Isso, nos dias atuais, quando a humanidade se debate diante do espectro dos flagelos que ameaçam cair sobre a terra, a fim de sacudi-la, despertando as atenções dos seus habitantes para a prática do bem e da justiça. É o consolador para os espíritas, que encontraram na magnitude da doutrina a própria redenção de faltas passadas e reconforto de amarguras antes julgadas insolúveis. Isso é para que a gente entenda por que reencarnamos no mundo de provas e expiações. E se a Dona Ivone, ela fala, né, sobre, quando ela diz assim, nos dias atuais, quando a humanidade se debate diante do espectro dos flagelos que ameaçam cair. Imagina hoje que esses flagelos estão bem ao nosso alcance, né? Principalmente pelas mídias, porque tudo é muito rápido. Se acontecer alguma coisa no Japão agora, nesse exato momento, não importa o fuso horário, mas nesse exato momento todos ficam sabendo pela divulgação. E só que muitas vezes nós vamos entrando em contato só com os flagelos,
com as tragédias, e a gente começa a achar que só tem isso no mundo. Então, nós precisamos, na hora que pegarmos os nossos aparelhos, para nos conectarmos com o mundo, a gente precisa saber o que nós queremos saber. Qual é o nível de informação que nós queremos saber? Porque tem muita coisa boa no mundo acontecendo, muita coisa. Então, todos nós, é uma reflexão. Você, quando divulga, você divulga mais coisas positivas ou coisas negativas? Quando você divulga fatos, né? Quando você passa para informação para um e para outro. Quando você vai divulgar os fatos, você divulga mais fatos positivos para a construção de um mundo melhor para a humanidade, ou você divulga mais fatos depressivos que não vai contribuir para nada? Quando você passa uma mensagem, são mais mensagens positivas ou mensagens pessimistas? Porque nós precisamos nos posicionarmos sobre isso. Inclusive, para garantirmos, fazermos fé que a doutrina espírita está produzindo pessoas de bem, porque as pessoas que estão estudando a doutrina espírita estão comprometidas em se tornar uma pessoa melhor, que é o papel da doutrina espírita. E ela vem falando aqui, ó. Tais divagações acudiram espontaneamente ao nosso cérebro ao lermos certo trecho da excelente obra de Ernesto Bozano, A Crise da Morte. Livro fecundo em lições sobre as primeiras impressões de um espírito recém-desencarnado. Então, fica aí a dica, esse livro, A Crise da Morte, Ernesto Bozano, que vem falar para a gente sobre essas impressões, né? Morri, e agora? O que está acontecendo aqui comigo? Como é que vai ser isso? Né? Vamos encontrar ali, no 10º caso, esse livro são vários casos, né? Então ela se refere ao 10º caso, o relato de uma entidade espiritual que nos oferece ensinamento profundo, concorrendo para uma outra feição de reeducação necessária ao adepto do espiritismo, muito embora esse aspecto de ensinamento seja conhecido desde os primeiros anos da codificação, diz o comunicante, entre outros pontos interessantes do seu ditado. Então, tem a diferença de quem já sabe sobre a doutrina, né? Então, ela está trazendo aqui um trecho do próprio comunicante nesse livro, A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, que o espírito fala assim, olha: concito, pois, os vivos que percam alguns dos seus parentes, qualquer que possa ser, a que, a todo custo, se mostrem fortes, abafando toda manifestação de mágoa e apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Comportando-se assim, determinarão considerável melhoria na atmosfera que os cerca, porquanto a aparência de serenidade nos corações e nos semblantes das pessoas que nos são caras emite vibrações luminosas que nos atraem como a noite, a luz atrai a borboleta. Então, esse convite é para que, olha, alguém da sua família desencarnou, alguém querido seu desencarnou, calma. Porque, olha, o espírito que desencarnou, ele não consegue penetrar nos pensamentos, mas ele consegue ver os semblantes, como ela diz aqui, olha, mantendo a aparência de serenidade nos corações e nos semblantes, já emite vibrações luminosas. Acalma, não se desespere, porque às vezes as pessoas se desesperam, gritam, esbravejam, né, saem de si. Os espíritos estão ali olhando, então calma. Por isso, a importância de nós falarmos sobre a morte para as crianças. Nós, espíritas, não podemos mais falar para a criança, quando alguém da família desencarna, nós não podemos falar, olha, virou estrelinha, papai do céu chamou. Não, não virou estrelinha.
é uma estrela porque é filho de Deus, mas agora deixou o corpo e foi para as moradas espirituais dar continuidade na vida. Olha, Deus não chamou, estava na programação reencarnatória esse momento. Agora vai continuar a vida no mundo espiritual. Porque vamos falando a verdade e a criança ela entende muito fácil. Por quê? Ela acabou de chegar, ela está mais lá no mundo espiritual do que aqui. Então fica fácil para a criança entender. E aí nós não falamos sobre a morte, nós brigamos com Deus na hora da morte, nós não nos preparamos para a nossa morte, e a única coisa que vai acontecer na nossa vida, com certeza, é que um dia a gente vai morrer. E a gente não se prepara para isso. E aqui, né, esse livro, A Crise da Morte, de Bozano, ela vem dar aqui esse depoimento de uma pessoa que acabou de desencarnar, pedindo, olha, não atrapalha mais a gente. Imagina, seu filho entrando numa sala de cirurgia, olhar para você e você está desesperada. Então, mesmo que você esteja sentindo a dor da saudade, calma, calma. E aí ela diz, por outro lado, a mágoa dá lugar a vibrações sombrias e prejudiciais a nós outros. Vibrações que tomam o aspecto de tenebrosa nuvem a envolver aqueles a quem amamos. Não duvideis de que somos muito sensíveis às impressões vibratórias que nos chegam, por efeito da dor dos que nos são caros. Velório. Só vá num velório se você for com a ideia, com a intenção de contribuir para momentos melhores. Se for para rever amigos, para ver pessoas da família que faz muito tempo que não vê, é melhor não ir. Fala, olha, não vou. Mas se for, vai em prece, vai com calma, vai para conversar conversas edificantes, porque o espírito está ali, percebendo. Aqui esse belo depoimento é pedindo isso. E se tem raiva da pessoa, mágoa, não vai. Tenta resolver, comece a resolver o processo de perdão, desde já, inclusive. Né? Então, isto aqui que a dona Ivone vem falando é para nos ajudar. Porque, veja bem, no livro Memórias de um Suicida, todos os casos que cometeram suicídio, eles não sabiam sobre isso. Eles não sabiam dessa maneira, né, de como é que acontece no mundo espiritual. Então, a doutrina espírita, ela é um remédio para a nossa alma. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos da Rádio Rio de Janeiro, porque é um remédio que nos liberta, nos alimenta e nos liberta. E a dona Ivone continua, assim sendo, necessariamente teremos de medir a diferença existente entre essa encantadora doutrina espírita e as antigas crenças que emprestavam ao fenômeno natural, que é a morte, um aparato de tal forma lúgubre, um noticiário de tal forma desolador para os que ficavam, que o desconsolo, o desespero e até desgraças, como a loucura e o suicídio, se sucediam em face da partida para o além de um ser amado. Então, a doutrina espírita vem nos libertar, porque quantas pessoas cometeram suicídio porque os seus afetos desencarnaram? Muitas pessoas. Né? E eu acompanhei um caso, inclusive, de uma mãe que o filho sofreu, muito jovenzinho, sofreu um acidente, desencarnou, e ela tentou suicídio para encontrá-lo. Né? E eu conversando com ela, sabe qual foi a maior dor dela? Que ela fala, eu nunca orei com meu filho. Ela deu tudo para o filho, proporcionou todos os momentos de alegria, de viagem, mas ela nunca proporcionou um momento de visão espiritual. E ela falou, porque na hora da dor, ela tentou suicídio e depois ela foi encaminhada e buscou ajuda na casa espírita. Quando ela chegou lá, ela se deparou
com essa realidade, e aí veio tudo, e principalmente essa situação da prece. Eu falei, olha, mas ainda é tempo. Ela, como assim? Eu falei, faça o culto do lar e dedique a ele. Olha, meu filho, eu nunca orei com você quando você era criança, mas olha, todos os dias, tal hora, eu vou fazer um culto, uma prece, te envolvendo, que você continue na sua caminhada, receba o meu amor, a minha saudade, mas siga o seu rumo. E aí você vai ensinar para ele orar, vai ensinar para ele a visão de futuro, que ele vai receber com certeza. Então, olha que doutrina, olha que maravilha. Então, nós precisamos nos apropriarmos desses conceitos, realizarmos ele na nossa consciência, colocarmos na prática, para no dia que a prova e a expiação chegue, estamos firmes, alimentados. E ela continua, a doutrina espírita, devassando ao homem a vida do além-túmulo, não só concorre para o seu progresso moral, infiltrando-lhe o desejo sublime do aperfeiçoamento indispensável a um estado feliz depois da morte, como, acima de tudo, o leva à convicção de que a morte não existe, pois o seio do universo palpitante de vida eterna não existirá local para qualquer espécie de aniquilamento. Então, estudar a doutrina é isso. No livro Memórias de um Suicida, tem um momento lá que eles estão numa terapia de grupo, e um deles que cometeu o suicídio, ele fica chocado. Poxa, mas eu não sabia sobre Deus, eu não sabia nada sobre isso, porque ele tinha nascido num ambiente de muito materialismo, e ele, no primeiro momento que ele teve problema, era só a matéria mesmo, então ele foi. E quando nós temos pessoas que nós gostamos que já partiram, que a gente tem essa visão. O Divaldo uma vez falou que às vezes as pessoas chegam para ele e falam, poxa, eu perdi meu marido, eu perdi minha avó, minha mãe. E o Divaldo falou, você não perdeu. Nós só perdemos coisas. Nós perdemos o celular, a caneta, a chave, o guarda-chuva. Nós perdemos coisas. Nós não perdemos pessoas. Pessoas temporariamente se afastam. Temporariamente. É questão de tempo. E se nós tivermos uma vibração de ânimo, de coragem, de visão de futuro, projeto de vida, esse encontro, cada vez mais, ele é antecipado. Através de quê? Dos encontros do sonho. Quando a gente dorme, só o corpo dorme, o espírito sai e tem encontros maravilhosos. Tem um livro, eu não sei se acho que é A Vida Continua, não me lembro, um dos livros do André Luiz, que a Antônia, ela tem 3 filhos, só que um desencarnou, muito jovenzinho, e ela faz lá o culto do lar dela, uma mulher que não esqueceu dos filhos encarnados, porque às vezes, quando desencarna um filho, a pessoa fica focada naquele filho que desencarnou e esquece que tem filhos para educar. Eu estou falando dessa forma, mas leia esse caso da Antônia, que ela se dedicou a educar os filhos dela, os que ficaram encarnados. E essa dedicação aos filhos encarnados, essa visão dela, né, de aceitação, de resignação, propicia ela, proporciona a ela, à noite, quando ela dorme, ela ir para o mundo espiritual, ficar lá com aquele filho querido que desencarnou. E aí, ela acorda renovada, com aquele sentimento de uma saudade gostosa, de um aconchego, mais visão de futuro. Então, estudar é para isso, para que a gente valorize quem está aqui, porque às vezes a gente só valoriza depois que a pessoa vai para o mundo espiritual, mas para a gente ter essa noção clara desse relacionamento e de estreitar os laços
de fraternidade. E aí ela vem dando toda essa história dela, né, em cima do livro A Crise da Morte, para que a gente tenha curiosidade de ler esse livro, A Crise da Morte. E aí ela continua. Confirma-se assim a observação do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios. E aí Paulo coloca: porque importa que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porém, rendamos graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, estai firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E este estudo, ele nos liberta, ele nos acolhe. Então, para alguém que está nos ouvindo, que passou pela experiência da morte de um ente querido, veja dessa forma, é um afastamento temporário. Veja dessa forma, a vida é no mundo espiritual. Veja a visão de futuro. Estude, se dedique ao bem. Dedique ao bem a esta pessoa. Faça um trabalho e dê de presente essas horas de voluntariado. Olha, meu filho, minha mãe, que já partiu para o mundo espiritual, eu vou me dedicar a um trabalho e vou oferecer a você. Às vezes, algumas mães vêm falar conosco que passaram por essa dor, né, desse afastamento. E aí teve uma específica que ela falou, mas eu não sei o que é que eu faço. Falei, o que seu filho mais gostava? Ele adorava quando eu fazia um prato lá, que eu não me lembro mais, era um prato. Falei, por que você não faz esse prato e dá para as outras pessoas, para os necessitados, para que os necessitados tenham o prazer de ter alguma coisa muito gostosa e você presenteie o seu filho com essas horas de dedicação, de levar alívio, de levar a comida, de levar o afago, o afeto para pessoas que não teve a oportunidade de ter uma mãe. Quantos órfãos de pais vivos, inclusive, né? Quantas pessoas estão necessitando de amor? E se a gente não tiver um olhar para distribuir, nós vamos ter apenas a questão da matéria. Dessa forma, é porque é o meu filho, é a minha mãe, porque se não tiver o pronome meu e minha, não me interessa. Pode morrer o vizinho, pode morrer o da frente, que não me interessa. Agora, se é o meu, aí dá problema. E esse seu filho de hoje, ele, de repente, nunca teve ligação com você? E aí, como é que fica? Aí, da próxima vez, vem o seu vizinho, vem o seu sobrinho como seu filho, e qual vai ser a sua visão? Então, com a doutrina espírita, ela nos favorece ampliarmos a nossa visão para enxergarmos, olha, agora chegou a hora e foi necessário haver esse desencarne. E quem está à minha volta? Quem mais eu posso agora ajudar, estreitar os laços fraternos, conhecer? Quantas pessoas encarnadas estão à nossa volta suplicando o afeto? E a gente cheia de afeto, mas querendo dar só para aquele que já partiu. Gente, vamos aproveitar esse conhecimento da doutrina. Vamos aproveitar esse grande momento que nós estamos passando. As casas espíritas proporcionando os trabalhos sociais para distribuirmos afeto.
distribuirmos a vontade de querer conhecer as pessoas e assim construindo um mundo melhor e a nosso futuro espiritual. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.